Olá, caro aluno, cara aluna do ITPIS, Instituto de Teologia Psicanalítica. Sejam bem-vindos a esta aula do módulo número 1, no qual nós iremos abordar a história da língua hebraica. Vamos lá. O histórico da língua hebraica, ele começa no século III a.C. O hebraico até então, falado na Palestina, ele foi superado pelo aramaico. Nós podemos fazer uma analogia da língua aramaica e a língua hebraica com a nossa língua portuguesa. A língua portuguesa no Brasil, ela é falada de uma certa maneira. Já em Portugal é falada de outra maneira, com um sotaque diferente. O aramaico e o hebraico também é assim. O aramaico ele tem um sotaque diferente e o hebraico um outro sotaque. Tá ok? Muito bem. No século XIX, o movimento sionita na Europa Oriental, ele e na Palestina, o hebraico ele ressurgiu como língua viva e tornou-se o idioma oficial, escrito e falado de Israel. Por que uma língua viva? Porque a língua hebraica ela ia se perdendo devido aos cativeiros que o povo judeu acometiam, porque uma hora era um cativeiro de uma nação, por exemplo, a nação dos egípcios levavam o povo cativo para lá, então eles começavam a falar um outro idioma. Outra vez eram os assírios, outra vez os babilônios. Então assim eles, durante os cativeiros, esses períodos, eles iam perdendo contato com sua língua materna, a sua língua hebraica. Então, por isso que nós falamos de língua viva, Porque então, aí foi ressurgindo novamente o hebraico. A língua semita dos hebreus, o hebraico ele liga-se intimamente ao fenício e ao moabita, com os quais os estudiosos eles situam no subgrupo cananeu. Seu nome, como a de seu povo, deriva provavelmente de Eber, filho de Sem, ancestral de Abraão. Nos textos ugaríticos, que o nome hebreu ele proveio de Ivri, o que está do outro lado do rio, da outra margem do rio, Então, Ivri quer dizer isso, do outro lado do rio. Ou seja, pode-se até dizer um alienígena, um imigrante, como nós temos na passagem em Gênesis capítulo 14, versículos 13, Hebreu veio do outro lado do rio. A história da língua hebraica é normalmente dividida em 4 grandes períodos. Então nós temos o período bíblico, ou o clássico. Temos o período missinaico ou rabínico. E temos também o terceiro período, que é o período hebraico medieval. E o quarto período, que é o hebraico moderno. O mais antigo documento conhecido em hebraico, ele é grafado em caracteres fenícios. É o Canto de Débora, Se a gente pegar a Bíblia, vamos pegar aqui uma Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia portuguesa mesmo, A Bíblia de João Ferreira de Almeida, tradução de João Ferreira de Almeida. Vamos abrir aqui em Juízes, no capítulo 5º. Nós temos aqui o Cântico de Débora. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é extenso. Vou ler
algum versículo só. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Adonai. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Adonai, salmodiarei ao Adonai, o Eterno de Israel. Este é o cântico de Débora em Juízes, no capítulo 5. Né? Muito bem. O que se acredita, esse texto, né, que eu acabei de ler, de Débora, em Juízes, capítulo 5, ele é um documento anterior a 1000 anos antes de Cristo. Né? A destruição de Jerusalém e a partida dos judeus para o cativeiro da Babilônia no século IV marcam o declínio do hebraico falado na Palestina. A língua ela sofreu infiltrações das línguas cananitas, bem como do acadiano e do aramaico. Né? Então ela sofre influências, uma miscigenação dessas outras línguas. Além de viverem um cativeiro, né? Por exemplo, o cativeiro na Babilônia, eles sofrem também essas modificações dessas línguas, né? Cananeia, fenícia e aramaica. Assimilou ainda grande número de palavras suméricas, latinas e persas também, devido a todo aquele povo ali, né, no Oriente Médio ali. O uso da língua falada ela diminuiu do século IX até o século VIII. A língua medieval, no entanto, ela continuou a evoluir em várias direções. O culto do poema litúrgico, denominado de Piut, esta mesma é uma palavra grega, Piut. Entre o século VI e o IX século, enriqueceu o vocabulário escrito com sentidos novos para velhas palavras e cunhagem de outras. Também os poetas hebreus, espanhóis, lá pelo ano 900 a 1250, contribuiu da mesma forma, e esse período assistiu à aquisição de cerca de 3.000 termos científicos, filológico, né? Filológico, ele vem da filologia, que é o estudo, né, de uma palavra estrangeira, né? No caso aqui o nosso, o estudo do hebraico, né, da sua origem. E filosófica. Alguns se formaram de velhas raízes com novas formas. Outros se basearam em palavras já existentes no hebraico e outros ainda foram adaptados de língua estrangeira. O hebraico moderno, baseado na língua da Bíblia, contém inevitáveis inovações e modernizações. É, curiosamente, a única língua falada que se baseia numa língua escrita. Sua pronúncia é uma alteração das velhas consoantes guturais, tão características da língua antiga, e perderam-se ou não são perceptíveis, exceto na pronúncia dos judeus orientais. Porque os judeus orientais eles ainda falam a língua hebraica, né, somente através das línguas realmente originais, né, da raiz, né, somente com as consoantes. Hoje os judeus, os novos, eles precisam usar muitos sinais vocálicos, né, dos maçoretas, que os sinais vocálicos maçoretas é a mesma coisa que na nossa língua as vogais A, E, I, O, U, e no hebreu o A, né, que seria o patar, o E, segol, o I, iraquitadol, né, o O, rolém, o U, kibutz. Então esses sinais vocálicos ajudaram aos novos judeus, né, essa geração de judeus novos, a poderem a pronunciarem, a resgatar a origem da sua antiga
palavra da sua antiga língua hebraica. Muito bem, caro aluno, cara aluna. Uma das palavras, né, que são lidas, por exemplo, eu posso falar assim na transliteração, né? Bereshit bara Elohim Hamashim Eretz, né? Então quer dizer, no princípio Deus criou o céu e a terra. Você deve saber da onde, né, vem esse trecho. Esse trecho ele vem de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Bereshit é a origem, é o princípio, né? É isso daí, mais para frente você vai ver. O hebraico ele se escreve então, né, da direita para a esquerda, né? No português nós escrevemos da direita para a esquerda, né? Quer dizer, da esquerda para a direita. E no hebraico é da direita para a esquerda, é o contrário, né? Até mesmo também a Bíblia ela é ao contrário, enquanto que a nossa nós viramos ela para cá, no hebraico, né, será virado ao contrário. Então será assim. Então vai começar do final para o começo nosso, né? É muito interessante, é curioso, é muito bacana, né? Então, como o árabe e outras línguas semitas também, né, escrevem da mesma maneira, leem-se da mesma maneira. Ao contrário de como nós fazemos, né, nós ocidentais. Então sempre começamos ao contrário, da direita para a esquerda. Se você pegar uma Torá e estranhar que não tem nada escrito na capa, vira e verá que lá sim começa o livro, né? Só virar ao contrário que você vai ver. O alfabeto hebraico, né, como se verá mais tarde, ele é constituído de 23 consoantes, tá? Alguns estudiosos falam 22 consoantes, tá? As vogais e sinais não fazem parte do alfabeto. Como eu disse, né, os sinais vocálicos, o patar, o segol, o iret gadol, o rolan e o kibutz não fazem parte do alfabeto hebraico. Não é igual ao português que tem o AR e o Para estudarmos, né, nós vamos então utilizar desses sinais maçoréticos para ajudar no pronunciamento, né? É importante que o caro aluno, a cara aluna, ela compre, né, uma Bíblia hebraica, né? Eu falo para vocês procurar na livraria Sefer em São Paulo, na capital. Tem a livraria israelense chamada Sefer, né? Ela vende o hebraico, ou a Bíblia, a Sagrada Escritura em hebraico. Então é melhor para o caro aluno e a cara aluna poderem estarem estudando e vendo, né, como é que é esta palavra, esta língua bonita do hebraico, tá? E também um dicionário, né, um dicionário em hebraico também, português para o hebraico, muito importante, do hebraico para o português, né? Um dicionário também, Aurélio do português, né? É importante sempre o aluno, né, o estudioso de línguas terem esses materiais em si, tá? E vocês vão ter então, né, a apostila lá em PDF, material em PDF, da qual onde vocês poderão fazer um download e depois colocar no pendrive e aí posteriormente ir, né, até um Cyber, né, uma gráfica, para poder imprimir e fazer uma apostila igual essa aqui, porque aí assim você fica bem mais vontade, né, no conforto da sua casa, você ficará aí estudando. Tanto vocês vão ter o material tanto do grego e tanto do hebraico também, tá ok? Então, querido aluno, querida aluna, esta foi a primeira aula introdutória, tá? A aula, então, da história da língua hebraica. Estaremos, né, convidando você para a próxima aula. Muito obrigado.